Olá, semana quente mesmo. Eu destacaria, em primeiro lugar, a persistência do povo. Multidão lá permanente no setor militar urbano em Brasília, por exemplo, na defesa das leis, da Constituição e das liberdades. Mas foi a semana também da entrega da proposta de emenda à Constituição para furar o teto de gastos, que foi a regra de ouro do equilíbrio fiscal que mantém a inflação baixa e mantém a moeda sem desvalorização no bolso das pessoas. Um rombo, se viu, se for aprovado, de 198 bilhões. De onde vai sair isso? Da desvalorização da moeda. Inflação de 5%, pular para 100%, como na Argentina, talvez. Vai depender de 60% da Câmara, 60% do Senado em 2 votações. E o futuro governo não confia no novo Congresso, que está diferente, né? Está tentando fazer ainda neste ano. Bom, por causa disso tudo, desse arrombamento do equilíbrio das contas públicas, Henrique Meirelles, que já foi presidente do Banco Central, guardião da moeda, ministro da Fazenda, apoiava Lula, deu tchau, desejou boa sorte e disse que Lula dilmou, né? Helena Landau, que apoiou Lula no segundo turno, economista, BNDES, disse que Lula não aprendeu com os erros do passado. Aí pediram para 2 integrantes da equipe econômica de transição, Pércio Arida e André Lara Rezende, que são os pais do real, entre outros, né, que ficassem calados enquanto essas coisas acontecem. E eles ficaram de cara no chão. Enquanto isso, a bolsa caiu, despencou, o dólar decolou e os investidores puxaram o freio. Pois é, Alexandre, já está formada a equipe de transição. Qual é a sua expectativa? O que esperar desse trabalho agora? É uma equipe que tem Jader Barbalho, Renan Calheiros, Omar Aziz, né? Tem muita gente com processo na justiça, eu estive verificando, né? Por exemplo, Guido Mantega, que já foi preso, já andou de tornozeleira, está impedido pelo TCU de participar de coisas do governo, ele acabou saindo da equipe para não criar problemas para a equipe, né? Mas não é exatamente uma equipe, né? Uma pequena multidão de quase 300 pessoas, sendo que 50 delas podem receber salário do governo dos nossos impostos, é o que diz a lei, né? E, bom, mas qual é o trabalho que vão ter, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem muita gente lá sonhando com uma boquinha no novo governo, uma estatal, uma direção de estatal, né? Uma superintendência, ou no ministério, uma secretaria-geral, uma chefia de gabinete, uma secretaria qualquer, né? Porque muita gente, a gente nota que está havendo uma certa concorrência, uma certa disputa já entre essa quantidade de gente. Mas qual é o trabalho deles? É fazer o que o candidato não fez durante a campanha. Anunciar um programa de governo. Tem que fazer um programa de governo. Muito eleitor votou em quem, mas não sabe em que votou. Por exemplo, o pessoal da LGTB, feministas, estão reclamando que as pautas não estão avançando dentro do governo. Não é dentro do governo de transição. É dentro dos próprios 60 milhões de eleitores. Uma boa parte nem sabe se votou em aborto, se votou em ideologia de gênero para as crianças nas escolas, né? Porque há uma maioria de brasileiros que são conservadores, inclusive entre os eleitores de Lula. Lula foi ao Egito e na volta parou em Lisboa, que é justamente onde você está, né? Mas a ida ao Egito parece que não gerou resultados. Pois é, Lula indo para o Egito com um jatinho capitalista levantou muita crítica, inclusive entre seus seguidores. Foi um amigo milionário de plano de saúde, que já esteve preso, tem isso em comum com Lula, em 2020, por dinheiro de campanha, fez delação premiada. E é um jatinho de matrícula norte-americana, para não pagar imposto aqui, de 54 milhões de reais, não é pouco. Reais não, de dólares, 54 milhões de dólares. E 25 horas de viagem, ida e volta ao Egito, dá um bocado de carbono na atmosfera, né? Ironia que foi lá para a Conferência do Clima. Bom, mas a outra ironia é que Lula aceitou essa oferta, assim como aceitou lá do sítio de Atibaia, de uma empreiteira, do triplex de Guarujá, de empreiteira, né? Coisas pelas quais ele foi condenado nesses processos que foram anulados. Então, faz lembrar o artigo 317 do Código Penal, né, que diz que aceitar vantagem indevida em razão do cargo, mesmo antes de assumir, pode pegar de 2 a 12 anos de prisão. E essa pena foi o próprio Lula que sancionou em 2003, quando mudaram a lei aumentando a pena. Pois bem, Lula falou não no plenário da COP mesmo, mas num auditório de um certo consórcio da Amazônia. E ele trouxe todas aquelas conclusões da CPI do circo para fazer acusações a Bolsonaro, né? Acusações essas que a Procuradoria-Geral da República considerou insuficientes, inconsistentes, né? Mas ele usou, ficou o tempo todo, a maior parte do tempo falando de Bolsonaro. Mas lá numa manifestação dele, falou de novo o dólar subindo, a bolsa caindo, e disse paciência, né? Mas isso não são as pessoas de bem que fazem isso, são os especuladores. Ou seja,
especulador, que não é pessoa de bem, são milhões de brasileiros que aplicam suas economias na Bolsa, né? Bom, ele na volta parou aqui em Lisboa, né? No momento que eu estou falando, ele esteve, recém saiu lá do Palácio de Belém, ele esteve com o presidente de Portugal e com o presidente de Moçambique. Agora, não consta que o presidente de Moçambique tenha alimentado a esperança de receber de novo dinheiro brasileiro para obras lá em Moçambique. Na saída do Palácio de Belém, Lula teve que enfrentar uma multidão de manifestantes brasileiros que estavam gritando aquelas mesmas palavras que se ouviu lá no Autódromo de Interlagos.